Quando o doutor Jean-Pierre Changeux escreve seu livro O Homem Neuronal, e Jean-Pierre Changeux é uma das maiores autoridades mundiais em estudos da inteligência, professor do Collège de France, que tem por tradição em Paris a formação de médicos. Ele realizou pesquisas notáveis em torno da questão da inteligência, pesquisas essas dos anos 70 para a atualidade. E dessas pesquisas redunda um dos livros dele chamado O Homem Neuronal. Ele associa todas as nossas conquistas, todos os nossos valores emocionais, não a espírito, porque ele é materialista, confesso, mas há reações neuronais ou reações neuroniais. Ele diz que nós somos um feixe de neurônios e atribui a esses neurônios peculiaridades notabilíssimas. É um livro muito bonito, muito bem escrito, nada obstante seja escrito por um materialista emérito, mas o que sai da sua obra, o produto do seu estudo, é simplesmente maravilhoso. E Dr. Jean-Pierre Changeux escreve que nós, seres humanos, isso ele constatou ao longo de suas pesquisas, desenvolvidas em Paris e desenvolvidas nos Estados Unidos, na Universidade de Minnesota. Ele diz que as nossas relações com o conhecimento são patológicas, que existe por parte de nós, seres humanos, uma preguiça mental inabordável, e estabelece que, em razão dessa preguiça mental, os seres humanos que mais desenvolveram seus lobos cerebrais, os homens mais inteligentes do mundo, entre eles Albert Einstein, conseguiram chegar à casa do uso de 10% de sua capacidade cerebral. E a massa da humanidade está lá embaixo, entre 0,5, 3,5 de utilização da massa encefálica. Fácil entender, porque a gente diz uma palavra e o outro declara guerra por causa da palavra que eu disse e ele entendeu de outra forma. Está claro. E nós nos mantemos nesse patamar terrivelmente ruim por preguiça mental. Ele chega a concluir que não é a fome, que muita gente diz, se a criança não comer, não desenvolve. Ele estabelece por suas pesquisas que não é a fome, é a preguiça mental. E levanta caso de pessoas que vieram de famílias miseráveis, com fome, e se tornaram intelectuais, e outros que saíram de famílias poderosas, que comiam o que queriam, e que são débeis, incapazes, conscientemente incapazes por preguiça mental. Quando nós verificamos essa realidade apresentada por um cientista, verificamos que ele tem razão, porque é isso que a gente vê à nossa volta, é isso que a gente vê acontecer conosco, em que as pessoas da nossa sociedade avaliam sobre a dificuldade de um livro pela sua espessura, não é pelo conteúdo, não chegam a ler. Esse livro é muito difícil, é muito grosso. Ele é difícil porque ele é grosso. Aí a gente fica lendo os fascículos de enciclopédia que saem nas bancas, caras, chiques e famosos, porque não nos dá trabalho, são só figuras e legendas. E a gente sabe da fofoca generalizada. Vejamos a que nível chegou. Os jornaleiros com os quais eu converso em vários lugares do Brasil, eles dizem que quantas revistas caras eles puserem na banca, quantas vendem. Agora a gente passa na banca, estão plastificados e empoeirados os livros dos filósofos, os gênios do pensamento. Ninguém compra. O que é isso, minha gente? Estamos
no famoso e esperado terceiro milênio. E a idiotia ganha terreno no meio de tantos livros. E porque o mundo está assim, pelo menos no Ocidente, falta-nos bom senso em alto nível, falta-nos lucidez. Então, quando nós discutimos em termos filosóficos, como é que se divide na humanidade o grupo dos estudiosos, quando analisamos os métodos de uma criatura que recebe um conhecimento, nós distribuímos os aprendizes em dois grupos. Toda pessoa que recebe um conhecimento ou que adquire um conhecimento, ela se comportará de duas únicas maneiras. E nós chamaremos a esses métodos, o primeiro deles de método dogmático. Dogmático no sentido teológico. E ao outro nós chamaremos de método heurístico. Em que consiste o método dogmático depois que a gente aprende uma coisa? São métodos quanto à forma de receber um conhecimento. Reações do estudante diante de um conhecimento. Quando é que ele tem um conhecimento dogmático? Quando ele lê um livro, lê uma obra qualquer, ou ouve uma palestra, e ele sai com aquilo na cabeça como se aquilo fosse o tudo. Ele já sabe tudo. Ali naquele livro está a verdade absoluta. Naquela palestra que ele ouviu está a verdade absoluta. Ele não tem flexibilidade para admitir que todo livro trata, discute, apresenta a ideia de um autor que o escreveu. E da mesma forma que um autor concebe as coisas de uma forma, um outro autor conceberá aquela mesma coisa de outra forma, sem que um seja inimigo do outro, apenas mostrando ângulos de visão diferentes. O dogmático, o aprendiz dogmático, não se interessa em saber se há outras ideias a respeito daquele mesmo tema, se alguém aprofundou aquele mesmo tema, se ele tem condições de aprofundar esse tema. Então ele toma as lições que aprende como a palavra de Deus, intocável, como se a palavra de Deus tivesse que ser intocável. Deve ser tocável até para a gente se acostumar com ela. Então, a postura de muitos de nós tem sido dogmática. As pessoas já não dizem, a doutrina espírita explica, diz assim, e o Divaldo falou? Não, Raul falou, Chico falou. Critério da autoridade que o Maurício estudou hoje. Mas qual é o problema? A gente pode se equivocar ao emitir uma ideia, ou a gente pode emitir uma ideia sem que ela esteja completa na nossa emissão, ou a gente pode emitir uma ideia segundo determinada vertente, determinada interpretação. Então a criatura que estuda, cabe refletir sobre o que está estudando. Quando a gente está lendo um livro, nós estamos estabelecendo um diálogo com o autor do livro. A gente discute com o autor do livro. Quando eu digo a gente discute, não é a gente discorda, a gente discute, a gente propõe perguntas ao autor do livro. A minha cabeça está trabalhando. E desse modo, nós nos tornamos heurísticos. A postura heurística por parte de quem estuda é a postura de quem quer sempre saber um pouco mais.
os conhecimentos não se esgotaram naquele livro, os conhecimentos não se esgotaram naquela palestra, os conhecimentos não se esgotaram naquela dinâmica de grupo. Então, o termo heurístico, que vem de heurística, nasceu do verbo grego euriskain. Euriskain é um verbinho sem vergonha, mas muito importante. E é um Szinho. E esse euriskain é que deu origem àquele eureka. Quem é que disse isso, hein? Eureka! Hein? Arquimedes. Eu escutei alguém salvar a pátria. Arquimedes, quando ele foi verificar se o ourives tinha furtado o ouro, usurpado o ouro da coroa do rei, já que o ouro tem uma certa densidade, quando se põe na água, sai do recipiente uma quantidade de água. Então, quando ele descobriu que o rei tinha sido usurpado, ele saiu gritando: eureka, eureka, encontrei ou descobri. O verbo euriskain significa descobrir, e a heurística é a ciência da descoberta. A proposta da doutrina espírita é heurística. Instruí-vos, eis o segundo mandamento. Todas as coisas que a gente estuda na doutrina espírita é para que elas trabalhem na nossa cabeça, é para que eu infira coisas dela, é para que eu tire consequências delas. Não são para que eu engula-as inteiras. Foi Raul que falou, foi Divaldo que falou, foi Chico que falou. Porque nós não somos autoridades absolutas, nós somos pregadores de uma mensagem. Não somos donos de nenhuma verdade, somos expositores das propostas espíritas. Então ninguém tem que afrontar o outro usando-nos como documentos. Fulano falou, problema do fulano, mas se tiver errado, está errado. Se não estiver completo, não está. Pode ter sido dito por quem for. Essa não é uma postura de agressividade, é uma postura de lucidez heurística, em que eu não estou descrendo do Divaldo, do Chico, do Raul Teixeira, do Maurício, do quem for. Eu estou dizendo que o que eles estão falando não é o tudo. E isso já deveria ser ponto pacífico para todos nós. Quem é que consegue falar o tudo de alguma coisa? De modo que no campo da nossa aprendizagem, dos nossos estudos, nós estamos muito defasados. A preguiça mental, e isso não foi dito por nenhum espírito, foi dito por um cientista que estuda o cérebro humano e a inteligência humana. Agora, nesses dias, está vivo, encarnado ainda em Paris. Não é coisa do tempo da carochinha, isso já está ultrapassado, não está não. Ainda está em desenvolvimento esse trabalho. Várias consequências nobres já saíram desse trabalho. Logo, a ciência materialista do mundo já descobriu que nós temos uma brutal preguiça mental. Quando nós começamos a ler uma coisa e não entende, isso é muito difícil, deixa para lá. Na outra encarnação, quando eu não começo a aprender agora, na outra eu também não saberei. Eu só terei facilidades na próxima quando eu começo a criar essa facilidade hoje. Seria uma postura heurística. Puxa, ele está falando de uma coisa que eu nunca ouvi dizer. Vou procurar uma obra que trate disso, depois eu volto a ler isto aqui, que eu quero desvendar. E é esse desafio aceito por nós, é esse desafio heurístico de nós irmos à cata de
referências, de aprendizagem, de aclaramentos, que vai fazendo com que amadureçam nossos neurônios. Eu forço para aprender determinada coisa, eu leio coisas paralelas para facilitar meu campo de aprendizagem, e um belo dia eu digo: entendi. Nós chamamos a isso de insight. A psicologia chama de insight. O insight não é um milagre, é o fechamento de um questionamento que eu venho me fazendo há tempo. Agora eu descobri. É como se eu desse a um computador uma série de informações e esperasse que ele elaborasse essas informações e me trouxesse uma resposta. Cada vez que eu não sei alguma coisa e busco saber, eu estou forçando o amadurecimento de meus neurônios. E gradativamente, quanto mais neurônios se me desenvolvem, melhor capacidade de entender as coisas eu tenho. Às vezes a gente está falando uma coisa óbvia para nós, para alguém, e a pessoa aperta o senho como se ela não estivesse entendendo nada. Ela aperta o senho, aperta os olhos. Aí a gente já entende, já vai diminuindo a intensidade da informação, porque ela não tem bytes, usando a linguagem de informática. Ela não tem elementos de aprendizagem, não tem ainda neurônios disponíveis, trabalhados. Todos os disponíveis estão indisponibilizados, porque nós nunca pensamos em coisas que nos façam crescer. No nosso dia a dia é aquela mesmice. O que vamos almoçar, o que vamos jantar, que roupa que eu vou pôr. Não tem nada que nos faça crescer, além desse rame-rame horizontal. Ficamos muito longe da verticalização das nossas buscas. Então é óbvio que as pessoas vão assistir uma palestra: foi muito difícil. Não foi a palestra difícil, eu é que estou embutindo, eu é que estou me embolando nas minhas próprias incapacidades. A gente lê um livro: mas que livro difícil. Não, é que meu vocabulário não cresce. Eu conheço meia dúzia de palavras que eu uso para tudo. Pô, cara, legal, né? E eu quero compor a vida e entender o mundo com essas 6 palavras. Não se vendem dicionários. Os livreiros ficam loucos, porque as pessoas imaginam que dicionário, quando são comprados, são para enfeitar estante de compra por metro. Eu tenho uma estante lá em casa de 50 centímetros, vou comprar uns 10 dicionários assim, para cobrir a estante, não para entrar no juízo. Todos nós, com poucas exceções, tem em casa enciclopédias. Até porque passa aquele vendedor chatinho e a gente acaba tendo que comprar a enciclopédia dele. E fica ali. Nunca tivemos a paciência, a pachorra de abrir um volume qualquer, olhar um verbete daquele, linotipia, e ler o que significa linotipia. Era isso, é coisa de gráfica. Pronto, já saiu um pouco da minha ignorância. E junto àquele verbete vem um monte de explicações sobre Johnny Gutenberg, tipo móvel, não sei mais o que. Olha quanta coisa eu aprendo lendo um verbete. Quando a gente assiste ao programa do Milhão e vê a intervenção dos universitários, aí vocês entendem o que eu estou falando. Teve um dia que eu cheguei a casa e liguei, e tinha um pobre coitado de um homem, tinha lá na lista, na pergunta do Silvio Santos: o que significa soar? Aí vinha um monte de alternativas, e vinham assim: emitir som. Aí o sujeito olhou. Vou pedir ajuda dos universitários. Aí eu disse: eu quero ver.
Os universitários, olha, eu acho que é tal. Não tinha nada a ver. Nenhum deles acertou. Sabe por quê? Porque as pessoas dizem quando estão transpirando, e ele soa muito. Aí na hora de soar, tinha isso lá, transpirar muito. E vários escolheram transpirar muito, porque eles não sabem o verbo suar e o conjugam como soar. E aí na hora que aparece, mas eu falei, eu vou desligar, senão eu vou ter infarto, porque eles são universitários. Aí os senhores veem que eu não estou inventando. Os alunos chegam na academia e a gente diz assim, meu Deus, o que é isto? O que está acontecendo? Não está acontecendo, está caindo o nível. Aí eu digo aos meus alunos, quando eu estiver falando e disser uma palavra que vocês não entendam, me perguntem, me interceptem. E de propósito eu vou falando uma série de palavras que eu sei que eles não conhecem. Aí ninguém me pergunta, porque um fica com vergonha do outro. Eu acabo de falar aquelas palavras que eu sei que eles não sabem e faço as perguntas. E aí, em função de tal coisa, professor, eu não entendi isso não entendi bem o que o senhor quis dizer. Ele não entendeu a palavra, mas não diz. O orgulho. O ignorante costuma ser hiper orgulhoso. Então também a gente não pode corrigir, porque as pessoas se ofendem. Olha o outro lado da questão. O orgulho. O ignorante costuma ser hiper orgulhoso. Então também a gente não pode corrigir, porque as pessoas se ofendem. Olha o outro lado da questão. Uma vez eu estava no meu departamento, na universidade, e uma colega disse alguma coisa. Meu departamento tem professores de todas as áreas, que é teoria e prática de ensino. Então tem professor de química, de física, que sou eu, de português, de matemática. Todos trabalhamos com formação de professores das nossas áreas. E uma colega disse alguma palavra que eu não conhecia, e eu perguntei para ela, o que quer dizer isto? Que eu adoro aprender. E outros colegas me olharam, você não sabe? Eu digo, não, e você sabe? Bem, quer dizer, você sabe? Quer dizer, você... Eu tive coragem de perguntar, e todos balançam a cabeça assim, como se estivessem entendendo, né? Eu chamo a isso de jumentice. Porque se eu não sei, eu pergunto. Ué, mas eu quero aprender. Se eu me estiver julgando dono da verdade, eu sei de tudo. Mas como eu sou um aprendiz, que diante dos meus alunos eu sei algumas coisas que eles ainda não aprenderam, mas eu não sei tudo. Então quando alguém de outra área me diz uma palavra que eu desconheço, imediatamente eu digo, me aclaro, o que significa isso para eu poder entender o resto? E fico tranquilo. Mas eu noto os olhares das pessoas. Aí eu também faço. Então, estou fazendo esse passeio para que vocês percebam o que eu estou querendo dizer. Está generalizada a ignorância. E gradativamente, nós vamos vendo no nosso movimento que também as pessoas não gostam de aprender. Inflam o peito e falam enormidades. Agora está na moda cientistas no movimento espírita. Pessoas que se arvoram em cientistas e nunca abriram um livro de ciências. Particularmente eu, me desculpem a alusão, ouço enormidades, porque eu sou da área de ciência. Há criaturas que dizem cada horror. E o movimento espírita, palestra científica. Gostou, Raul? Eu digo, reticências. Porque eu sei que se eu disser minha versão, as pessoas não vão gostar. E elas gostam dessa
mentira dourada. E as coisas científicas são simples, mas o povo gosta de coisa empolada. Imaginemos, quando o Espiritismo diz que quando a gente desencarna, Deus nos dá outro corpo através de uma nova gestação da mãe. Eu estou fora do corpo e surge um outro corpo para mim. Eu me ligo a um novo corpo, renasço, estou reencarnado. Isso é um absurdo. Reencarnação é um absurdo. O que existe é ressurreição. Agora vamos entender a ressurreição. Eu desencarno, meu corpo vai sepultado, no quimismo da terra ele se desfaz. As moléculas das substâncias que compunham meu corpo são assimiladas por vegetais que crescem, por animais que dele se alimentam, animais cá de cima da terra que comem aquele vegetal, seres humanos que comem aquele animal que comeu aquele vegetal que levava minhas células. E aí no dia do juízo final, quando Deus quiser me devolver aquele corpo, Ele terá que desmontar dezenas de outros corpos onde estão minhas matérias. Tem que despencar aquele sujeito que comeu aquele bicho, que comeu aquela planta, que tinha as células que pertenceram ao meu corpo, senão eu não tenho meu corpo formado. É muito mais complicado, mas as pessoas adoram a ressurreição, porque não entendem. O que a gente não entende é maravilhoso, porque aí não tem trabalho. Eu não entendo mesmo. Que lindo, não foi? Que lindo. Você entendeu? Ah, não entendi nada, mas foi lindo. É uma característica do dogmático, do aprendiz dogmático. Ele já sabe tudo. Aquilo que ele escutou é a verdade suprema. Enquanto o heurístico está sempre perguntando: e se não fosse assim? E se fosse de outro jeito? Nós percebemos na escola primária, fundamental hoje, quando a professora pergunta a tabuada ao aluninho: 4 vezes 2, aí o aluno 8, 3 vezes 2, na ponta da língua. Isso é que é menino inteligente. Aí ela pergunta para o outro: Zequinha, 4 vezes 2, aí o Zequinha vai contar no dedo. Ela dá de reguada no Zequinha: você é burro, menino. É o único que sabe. É o que conta no dedo. Ele sabe o que está fazendo. O outro pode ter decorado. Se o menino, eu pergunto: quanto é 4 vezes 2? E ele conta nos dedos, ele está me mostrando que está entendendo o que vai me responder. Mas as professoras detestam. Elas querem o show. 354, 454. Ai, que maravilha, eu vou levar você no programa do 1.000.000. É a idiotia alimentando outra idiotia. É o pacto da mediocridade social. Eu finjo que sei, você finge que aceita que eu sei, e por trás de mim você diz: sujeito burro. O pacto da mediocridade é o que a gente está vivendo hoje.